Olá, aqui é Dani Farinhas e eu vou ajudar você, advogado negociador, a dobrar o número dos seus acordos. Já vai deixando aqui o seu like para não esquecer depois, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos. O tema de hoje é um passo a passo para fechar um acordo. Gente, a negociação, ela é uma arte milenar. Vocês já devem ter ouvido falar no livro O Mercador de Veneza, ou assistido o filme O Mercador de Veneza. Se não ouviram falar, eu indico que vocês assistam. O livro é um pouco grande, é um livro antigo, então não é uma leitura tão fácil, mas é muito bacana. E se você não gosta tanto de ler, eu indico que você assista a esse filme, porque é muito bom, vale muito a pena. Bom, só para ilustrar que as negociações elas acontecem há muitos anos, né? Desde o começo da nossa espécie, nós entendemos a importância desse método. Você deve se lembrar também das aulas de história, em que um comerciante trocava uma galinha por uma quantidade específica de sal, por exemplo. E como saber quanto trocar de sal por uma galinha? É aí que entra a habilidade de um bom negociador. Uma galinha podia valer 1 ou 10 sacos de sal, por exemplo. Mas eu sei que você deve estar pensando, se a gente negocia desde sempre, né? Desde os primórdios, por que eu tenho quebrado tanto minha cabeça com isso? Por que eu não consigo, às vezes, obter um bom resultado? Por que eu tô passando os meus finais de semana pensando sobre o que eu preciso fazer no meu trabalho para dobrar o número dos meus acordos, para bater minhas metas e para conseguir passar mais tempo com a minha família, com os meus filhos, enfim. Bom, a verdade é que, embora a gente negocie desde sempre, um bom negociador precisa aliar as técnicas de negociação a um treinamento diário. E você já deve ter se perguntado, né? Então, não existe uma fórmula para fechar mais acordos? Como a gente falou em outro vídeo, nem todos os acordos são passíveis de serem fechados. Mas, ao longo da minha carreira como advogada negociadora, eu acabei desenvolvendo aí uma fórmula que vem dando excelentes resultados, e é isso que eu quero contar para vocês hoje, o passo a passo para fechar um acordo. Talvez você já tenha passado pela seguinte situação na época da faculdade. Você chega lá na tua sala de aula e o professor diz que hoje vai ter uma prova surpresa ou um trabalho que vale, por exemplo, metade da média final. E aí você fica um pouco nervoso, mas faz a prova, né? Porque não tem o que fazer. E a sua nota provavelmente não tenha sido uma nota muito boa nessa prova ou nesse trabalho. Por que isso aconteceu? Porque você não se preparou. A preparação é uma etapa crucial antes de fazer qualquer coisa. Antes de uma negociação, é muito importante que nós estejamos muito bem preparados. Então, eu sempre começo as minhas negociações fazendo uma autoanálise. Qual que é o meu estilo, né, o meu perfil de negociadora? Quais são os meus pontos fortes? O que eu vou negociar? E o que está favorável para mim nessa negociação? Depois, eu posso pesquisar sobre a outra pessoa com quem eu vou negociar, porque isso vai influenciar na minha negociação. Se eu souber qual que é o perfil dele, como que ele negocia, se tem algum ponto forte, algum ponto favorável para ele, enfim, isso vai, sem dúvida, influenciar na minha negociação. E também é importante considerar o contexto como um todo que você está negociando. Ou seja, as condições de mercado, por exemplo, se você vai comprar um imóvel, qual que é o preço do metro quadrado ali naquela região, tá? Um exemplo aí do nosso cotidiano, né? A concorrência, as tendências econômicas, enfim. Compreender esse cenário geral também vai ajudar você a verificar a tua estratégia e a tua abordagem de negociação ali. Em relação ao perfil do outro negociador, muitas vezes é possível que a gente não tenha acesso, né? Mesmo pesquisando, a gente não saiba quem ele é, como ele se comporta, enfim. Mas, quando isso acontece, é importante que a gente esteja preparado para usar aí o nosso ponto forte.
tá? E aqui eu faço um paralelo à minha situação quando eu vou lutar, quando eu vou competir nas artes marciais. Eu já comentei com vocês aí em outros vídeos que eu pratico artes marciais, né? Muay Thai e Jiu-Jitsu. E especialmente no Jiu-Jitsu, eu participo aí de diversos campeonatos, gosto bastante de competir. E nem sempre eu tenho acesso às minhas adversárias. Às vezes eu não tenho acesso, eu só fico sabendo no dia ou um dia antes com quem eu vou lutar, dependendo do campeonato. E às vezes, mesmo sabendo com quem eu vou lutar, eu pesquiso aquela pessoa nas redes sociais e eu não encontro muitas informações. Então, o que eu faço? Quando eu encontro informações, eu procuro estudar mais ou menos qual que parece ser a estratégia de luta daquela pessoa para adaptar a minha estratégia. E quando eu não tenho informações, aí eu vou usar o que eu mais tenho de forte, de favorável, as minhas habilidades propriamente ditas. E é a mesma coisa que você tem que fazer nas negociações. Eu trago isso da luta para as minhas negociações. Então, se eu sei como que a outra pessoa se comporta, se eu já negociei com essa pessoa, ou se eu pesquisei sobre ela e descobri mais ou menos como que ela, quais são os seus padrões aí de comportamento, eu posso estudar uma estratégia para adotar ali na minha negociação. Falei para vocês também em outro vídeo já dos perfis negociadores, né? Que existem estratégias para adotar, para utilizar para cada perfil. Então, posso trazer isso, sim, para minha negociação. Agora, se eu não sei, aí eu vou colocar os meus pontos fortes em jogo. Vou trazer tudo que eu tenho de habilidade aí, de ponto forte, favorável para essa negociação. O que eu preciso fazer também nessa etapa de preparação? Preciso estabelecer metas, né? Definir metas específicas e realistas é uma questão essencial para orientar a sua negociação. Então, você precisa se perguntar quais são os resultados que eu desejo, quais são os meus interesses e as minhas necessidades, ver se você consegue identificar os do outro também, isso é muito importante, e determinar metas claras em termos de preço, prazos, condições e outros aspectos que você considere relevantes aí para a tua negociação. Você precisa, dentro dessas metas, estabelecer uma zona de possível acordo. A gente chama isso de ZOPA. Tá? O termo ZOPA, zona de possível acordo, significa a faixa de valores em que você vai trabalhar. Por exemplo, quando a gente fala em vender um imóvel, né? Então, a faixa de valores que eu vou trabalhar é entre 100 e 110 mil, tá? Um exemplo, né, de venda. Então, eu posso vender, eu quero vender por 110, eu posso chegar até um desconto de 100, tá? Essa seria a minha zona de possível acordo. E é muito importante a gente estabelecer limites claros para nós durante a negociação. Então, a gente vai determinar valor mínimo e máximo aceitável nos termos negociados, né? E tendo em mente sempre os limites que o nosso cliente estabeleceu, como advogados. Porque, normalmente, a gente está representando alguém e quem vai estabelecer esses limites é essa pessoa, é o nosso cliente. Também é importante a gente identificar a nossa BATNA. Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo. BATNA significa Best Alternative to a Negotiate Agreement. Ou, em português, seria MANA, melhor alternativa à negociação de um acordo. O que isso significa? O que eu vou fazer se eu não fechar esse acordo? Ai, Dani, mas por que eu tenho que pensar nisso? Eu não tenho que ser otimista, eu não tenho que pensar positivo, que eu vou fechar o acordo? Tem, lógico, você tem que ser otimista, você tem que trabalhar para fechar o acordo. Mas, se você tiver em mente outras alternativas viáveis, isso vai aumentar a sua confiança e, consequentemente, o seu poder de negociação. Por quê? Porque se você não tem nenhuma alternativa, por exemplo, nossa, não consegui fechar o acordo, e agora? Você deixa isso transparecer para outra parte. Agora, se você tem outras alternativas viáveis, se você é criativo buscando essas alternativas, isso vai te gerar autoconfiança, vai transparecer para outra parte e pode te ajudar na hora de fechar aquele acordo. Depois de fazer esse planejamento inicial, definir suas metas, pensar em outras alternativas viáveis, você tem que planejar a tua abordagem. Com base em todas essas informações que você coletou, você vai criar aí um plano de ação para negociação. E isso eu indico que você faça até por escrito.
tá? Seja num caderno, seja no teu computador, faz esse plano de ação escrito aí para tua negociação e pense em como que você vai abordar a outra parte. Quais argumentos você vai apresentar, como que você vai responder a diferentes cenários. Lembre-se que se você não conhece o outro negociador, ele pode vir, por exemplo, com os 2 pés no peito, né? Ele pode ser agressivo com você logo de cara. Se você tá falando com ele no telefone, ele pode desligar na sua cara, ou ele pode não deixar você falar. Então, todos esses cenários, e aí eu já penso, né, é bom a gente prever cenários negativos, porque cenários positivos, provavelmente a gente vai saber como lidar, né? Agora, esses cenários negativos é importante a gente prever pra pensar em como a gente vai lidar com eles. E aí, ter um plano bem estruturado vai aumentar a sua confiança e a sua capacidade de adaptação a esses cenários na negociação. Então, eu sempre falo, antecipe esses possíveis obstáculos, né, para desenvolver estratégias para lidar com eles, e esteja preparado para lidar com isso, com ameaças, manipulações emocionais, enfim. E aí, gente, ao abordar esses aspectos, você vai estar mais bem preparado para enfrentar a negociação com confiança, foco e estratégias claras. Lembre-se de que a preparação adequada é um fator crucial para alcançar resultados favoráveis em qualquer negociação. Vamos falar sobre o processo da negociação. Você já chegou em algum lugar e sentiu uma energia negativa ou uma espécie de atmosfera pesada? Ou você já conversou com alguém e mesmo que essa pessoa não tenha te ofendido de uma forma direta, você se sentiu, de certa forma, desagradável depois de conversar com essa pessoa? Bom, isso é comum e não existe uma comprovação científica para energia negativa. Na verdade, esse termo, a gente usa ele como uma metáfora, tá? Mas os psicólogos, eles dizem que nós, seres humanos, nós somos capazes de demonstrar os nossos sentimentos de uma forma que não seja necessariamente falada. Então, a gente consegue, sim, fazer transparecer os nossos sentimentos, né, as nossas emoções, para o ambiente e, consequentemente, para outra pessoa, para as pessoas que estão naquele ambiente. Isso causa, então, uma espécie de energia naquele local, que pode ser positiva ou negativa. E, além disso, existe também a questão da linguagem corporal, né? Se você tá conversando com a pessoa e ela, por exemplo, vira o olho ou ela fica o tempo todo de braço cruzado, assim, olhando assim pra você, né? Existem algumas formas de se comunicar com o corpo e que a gente já há anos percebe isso, né? A nossa espécie já vem evoluindo pra isso e a gente consegue perceber que a outra pessoa não tá sendo receptiva com você. Então, isso causa um ambiente ruim, tá? E nós não podemos controlar como o outro tá agindo, né? Mas nós podemos controlar como nós iremos agir. Por isso, o primeiro passo para iniciar um bom processo de negociação é criar e estabelecer uma atmosfera positiva. Como que eu vou fazer isso? Eu vou iniciar a negociação com atitudes colaborativas, demonstrando respeito, demonstrando cortesia, mesmo que eu não esteja num dia bom. Às vezes, eu discuti com o meu namorado, por exemplo, ou tem alguém doente, meu filho tá doente, eu não dormi bem, né? Então, às vezes eu não tô realmente emocionalmente bem, mas é importante eu tentar não deixar isso transparecer pro meu ambiente ali de negociação, para criar uma atmosfera positiva, para que a outra parte se sinta bem, se sinta confortável e, consequentemente, confie em você. Seguindo aí no processo de negociação, é muito importante, nós já falamos sobre criatividade em outros vídeos, mas é muito importante a gente negociar de maneira criativa. Então, durante o processo de negociação, estar sempre procurando opções de ganhos mútuos, onde ambas as partes possam obter benefícios. Explorar soluções alternativas. É importante que a gente esteja sempre disposto a pensar fora da caixa, tá? Durante o processo de negociação. E manter, claro, o foco nos interesses, nos verdadeiros interesses de ambas as partes, buscando identificar aí se ela tá colocando uma posição rígida, mas qual que é o verdadeiro interesse, algo que nós também já comentamos em outros vídeos. Agora,
o que é mais importante durante um processo de negociação? A comunicação. Estabelecer uma comunicação clara e eficaz. Durante a negociação, a comunicação eficaz ela desempenha um papel fundamental na construção de relacionamentos, no entendimento mútuo e na busca de soluções satisfatórias. E aí, eu vou trazer para vocês alguns aspectos importantes que estão relacionados a uma comunicação eficaz. O primeiro deles é a escutativa. Gente, nós já falamos muito de escutativa, porque ela é uma habilidade essencial na negociação. E o que significa ter escutativa? Significa prestar atenção total ao que o outro está dizendo. Demonstrar, então, interesse genuíno e compreensão. E como que eu faço, Dani, para demonstrar esse interesse genuíno? Bom, eu posso fazer perguntas para esclarecer se eu entendi o que o outro falou. Eu posso demonstrar interesse sobre o seu ponto de vista, sobre a sua preocupação, mostrar que eu me preocupo de fato com a preocupação do outro. É dessa forma que eu consigo demonstrar escutativa. Olhar nos olhos do outro também demonstra que eu estou me preocupando, que eu estou me importando com o que ele está dizendo. Essa é uma habilidade muito importante e faz toda a diferença na nossa comunicação eficaz. Aqui entra também a linguagem corporal, né? Quando eu cruzo os braços, quando eu viro os olhos, quando eu fico olhando para baixo, fico olhando às vezes para o meu celular enquanto o outro está falando, por exemplo. Isso demonstra que eu não estou praticando a escutativa, não estou me importando. Às vezes você está olhando para o teu celular e você está prestando atenção no que o outro está dizendo. Pode ser que sim. Ou às vezes você não está olhando nos olhos. Tem gente que não gosta de olhar no olho, né? Às vezes a pessoa olhando no olho do outro causa uma certa aflição nela. Acontece. Eu já vi pessoas me dizendo isso, que não consegue olhar no olho do outro. A pessoa fala assim, às vezes eu tô olhando no olho do outro e fico vesgo. Acontece, gente. Então a pessoa prefere olhar, por exemplo, para outro ponto, para baixo ali, né? Não no olho da outra pessoa. E tudo bem. Só que isso pode transparecer para outra pessoa que você não tá prestando atenção nela. Então é muito importante você estabelecer essa escutativa. Não tô olhando no olho porque não gosto, não consigo. Tudo bem, mas eu vou frisar para outra parte que eu entendi. Pelo que eu entendi, você tá preocupado com isso, isso e isso. Você quer dizer isso, isso e aquilo. Tá? Então, é essa questão que eu quero deixar claro para vocês hoje sobre a escutativa. Outra habilidade essencial, que nós já falamos muito e continuaremos falando sempre, é a empatia. Gente, a empatia, ela envolve se colocar no lugar da outra pessoa para entender as suas perspectivas, quais são os seus interesses e as suas emoções. Quando você demonstra empatia, você cria um ambiente de confiança e de colaboração. Então, na verdade, a gente fala, né, em se colocar no lugar do outro, mas a verdadeira empatia é tentar entender quais são os motivos, quais são as necessidades da outra parte, reconhecendo as preocupações dela e, a partir disso, procurando soluções que são benéficas para ambos. Outra habilidade de comunicação é o rapport. Gente, construir rapport com a outra parte significa construir uma relação de confiança, uma relação harmônica com a outra parte. Esse termo, rapport, ele vem do francês e significa relação ou ligação. Então, quando a gente fala em construir rapport, a gente fala em criar uma conexão emocional, uma espécie de sintonia com a outra pessoa, estabelecendo então uma base sólida para uma comunicação eficaz. Então, para a gente estabelecer o rapport, a gente tem que estabelecer aí um clima amigável, respeitoso. É legal procurar interesses em comum. Por exemplo, vamos supor que eu estou conversando com um outro advogado que também faz jiu-jitsu. Isso daí já cria uma conexão entre mim e ele, embora a gente vá negociar algo que não tenha nada a ver com jiu-jitsu, mas isso já cria uma conexão. Você percebe que quando você tá, por exemplo, numa festa, vamos supor que você foi na festa da empresa do seu namorado e ele trabalha com algo que não tem nada a ver com o direito. Ele trabalha numa empresa de construção civil, por exemplo. Mas você conhece alguém lá que também é advogado. Isso cria para você um ambiente mais favorável, porque você tem assuntos para conversar com aquela pessoa, num ambiente em que você não conhece ninguém, em que você tá ali um pouco preocupado, um pouco
tímido, por exemplo. Então, isso significa estabelecer rapport. É legal, às vezes, você não vai encontrar algo que identifique, né? Num primeiro momento ali, você e o outro negociador. Mas é legal buscar esses interesses em comum para estabelecer essa relação amigável e trazer um ambiente aí mais harmonioso, de mais confiança. Quando existe um bom rapport, as pessoas elas se sentem mais confortáveis e mais abertas para se expressar e para colaborar durante a negociação. Outra questão importante dentro da comunicação eficaz é estabelecer uma comunicação clara, transparente e persuasiva. Então, a ideia é transmitir os seus argumentos de forma clara, e quando eu falo em persuasiva, eu quero dizer de forma convincente. Quando a gente fala em comunicação transparente, é importante lembrar de usar uma linguagem acessível, né? Evitar aí, por exemplo, juridiquês. Por quê? Ah, Dani, mas eu só converso com advogado. Bom, aí tem duas questões. Você pode estar conversando com um advogado iniciante, que acabou de se formar, por exemplo, e não tá tão habituado com esse juridiquês, ou você pode estar conversando com a outra parte do processo. Às vezes você não conversa diretamente com o advogado dela, e aí você não pode ficar usando termos técnicos e que a outra parte não vai te entender, né? Então, aí que entra a importância de ser claro e transparente. Quando eu falo em transparente, eu falo também em demonstrar para outra parte todas as suas preocupações, colocar para ela como que vai ser feito o acordo, nos mínimos detalhes. Fala, doutor, você está preocupado com honorários? Pode ser sincero comigo. Ó, funciona assim, aqui a gente pode negociar os honorários dessa forma, ou, enfim, aí coloca pra ele. Esse é só um exemplo, tá? Que às vezes eu vejo muito que honorários é um tema que acaba impedindo, né, de fazer acordo, porque o advogado se preocupa, ele acha que só pode colocar 10% ou 5%, não tem como, né? Às vezes ele acha que não existe uma flexibilidade para negociar honorários, e isso vai depender de cada cliente, de como cada advogado age, né, com o seu cliente, como funciona ali no escritório, enfim. Então é importante colocar isso com bastante transparência. Então, clareza e transparência é um ponto, e persuasão é outro ponto. Quando eu falo em persuasão, eu falo em ser convincente. E aí, é legal a gente até usar algumas técnicas de storytelling. Storytelling são estratégias, né, e elementos usados para contar histórias de uma forma mais envolvente, de uma forma impactante. É algo que vem até aí do teatro e para cativar mesmo o público, né? O pessoal do marketing usa isso bastante, em propaganda, enfim, na internet isso é bem utilizado, e a gente pode aprofundar, inclusive, isso em um outro vídeo. Deixa aí seu comentário se você acha legal a gente falar sobre técnicas de comunicação persuasiva e storytelling. E, gente, outra questão importante dentro da comunicação é a gestão de conflitos. Veja, quando você está negociando algo que envolve um processo judicial, ou mesmo que ainda não tenha um processo judicial, normalmente é porque existe um conflito, né? Só que dentro de uma negociação, como um processo de negociação, ele essencialmente é baseado em comunicação verbal e comunicação escrita, podem surgir eventuais conflitos entre advogado e advogado, advogado e parte, entre o advogado e o seu próprio cliente. E para isso é muito importante nós sabermos como gerir conflitos, né? É comum que eles surjam e nós precisamos desenvolver habilidades para lidar com essas situações. Identificar quais são os pontos de discordância e não alimentar esse conflito. Pelo contrário, buscar soluções em conjunto, evitar respostas agressivas, não responder, por exemplo, agressividade com agressividade. Isso não é a solução. A solução é buscar o consenso, né, por meio de negociação mesmo e compromisso ali com a outra parte. Então, aprimorar as suas habilidades de comunicação vai permitir que você estabeleça uma conexão mais eficaz com a outra parte, promova um diálogo produtivo e encontre
soluções mutuamente benéficas. Essas habilidades, gente, elas são essenciais para construir relacionamentos duradouros e alcançar resultados positivos nas suas negociações. Agora, imagine a seguinte situação. Você acabou de fechar um acordo milionário. Vai dar muitos honorários para o escritório, você vai receber uma bonificação, pode ser que você seja até promovido, vai fazer toda a diferença na tua carreira. Nossa, cenário perfeito da tua semana é sexta-feira e você vai sextar com aquele acordo milionário. Você acabou de fechar, você faz a minuta rapidamente, já assina, já envia para outra parte e, pô, que cenário perfeito, né? Só que um mês depois, você recebe a informação de que a outra parte ajuizou uma ação contestando uma cláusula que você acabou deixando passar lá na minuta. Uma cláusula que talvez fosse até de um outro modelo e você esqueceu de tirar, mas deu um problemão lá no acordo e pode causar um prejuízo bem grande pro escritório. E agora? Gente, eu conto essa história para ilustrar a importância de conter, né, essa empolgação que a gente tem às vezes de fechar um bom acordo, um grande acordo e não tomar cuidado com algumas especificidades importantes, alguns detalhes importantes, tanto na parte da documentação, principalmente nessa parte, né, da documentação, na hora de fechar um acordo. E eu vou passar agora esses detalhes aqui para você. Então, gente, sobre a questão da documentação adequada. O processo do fechamento do acordo, ele requer uma documentação adequada, né, para garantir que todos os termos e condições acordados sejam registrados aí de forma clara e precisa. Então, primeiro ponto importante, você precisa redigir uma minuta detalhada que inclua todos os elementos essenciais da negociação. Então, os prazos de pagamento, os valores, as obrigações, questão de multa, questão de rescisão, enfim, tudo isso precisa constar na minuta. Dani, eu tenho minuta padrão, meu escritório tem minuta padrão, meu cliente exige uma minuta padrão. Eu sei, todo mundo tem minuta padrão, todo mundo tem modelo. Às vezes o CPJ tem modelo de minuta, ele gera sozinho, tudo bem, mas você tem que analisar, tem que revisar. Por mais que você tenha um modelo pronto, ali na correria do dia a dia, ai, Dani, eu faço minuta todo dia, eu faço umas 20 por dia, ó, tá fechando 20 acordos por dia, esse tá bom. Não, mas assim, gente, tem que tomar cuidado, tá? Tem que revisar, às vezes, até por uma questão de proteção de dado, tá? Isso é importante também. Às vezes você esquece o dado de uma pessoa no modelo da minuta que tá em outra, de outro cliente, que foi pra, sabe? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Então toma cuidado com essa questão. Também é importante você se certificar de que não tem nenhuma ambiguidade lá na minuta. Eu sei que quando você tem um modelo padrão, normalmente as cláusulas já estão pré-estabelecidas e provavelmente não vai dar nenhum problema. Só que às vezes, em um acordo maior, em um acordo mais complexo, você estabelece outros termos, outras condições e tudo isso precisa ser revisado, reanalisado junto com o teu cliente, tá? Com bastante cuidado. E também, lógico, você precisa se certificar de que todas as partes envolvidas lá no acordo revisaram também e compreenderam completamente esse acordo antes de assinar ele, tá? Também é bem importante. Gente, sobre o fechamento efetivo do acordo, é importante você continuar mantendo aquela atmosfera positiva que você criou no início do teu processo de negociação. Então, continuar com uma postura colaborativa, cordial, né? Como você fez durante todo o teu processo de negociação. E é muito importante destacar para outra parte o progresso que vocês alcançaram juntos. Ou seja, que vocês construíram esse acordo juntos. Por quê? Porque isso ajuda a construir um senso de realização mútua e vai fortalecer o relacionamento de vocês, tá? Bom, se certificar da compreensão de ambos, né? Como eu já falei, isso ajuda a evitar mal entendido, algum problema futuro. Verificar se os prazos que você estabeleceu ali na minuta, eles são passíveis de serem cumpridos. Não adianta você prometer para outra parte que você vai fazer o pagamento no dia seguinte, se o teu cliente não consegue. Veja, algo que eu enfrentava muito era o seguinte: a pessoa queria receber, ela precisava do dinheiro e ela ia aceitar um acordo num valor menor do que o que ela tinha para receber judicialmente, mas ela queria receber no mesmo dia ou no dia seguinte. Eu enfrentava esse problema por quê? Porque, gente, vocês sabem que empresas grandes, elas têm um setor financeiro. Elas não fazem, por exemplo, um
Pix. Não é uma transferência instantânea. Elas precisam lançar no sistema, elas precisam, às vezes, de aprovação do diretor financeiro. Eu já trabalhei também em departamento jurídico de uma grande empresa e eu fazia pagamentos referentes a processos trabalhistas, e alguns valores eu precisava ir pedir a aprovação da diretora financeira da empresa, que só falava inglês, inclusive. Olha só a dificuldade. Então, assim, não vai conseguir fazer o pagamento de um dia pro outro, tá? Você precisa de pelo menos 5 dias, e olha lá, tá? Então, você precisa garantir que o prazo que você estipulou na minuta é exequível. Se não, estipulou um dia, você tá empolgado porque fechou um acordo grande, estipulou lá um dia, você nem falou com o teu cliente para ver se ele consegue fazer esse pagamento em um dia, e aí ele assinou a minuta, e aí ele vem dizer para você que não consegue. E aí tem multa de 20%. Imagine, se o acordo é aí na casa dos 6 dígitos, a multa de 20% alta, né? Então tem que tomar cuidado, gente. Tem que tomar bastante cuidado com essa questão aí da execuibilidade do teu acordo, tá bom? E lógico, tem que ver as últimas pendências, né? Ver se se não ficou nada pendente de tudo que vocês conversaram, se tudo foi abordado, se tudo foi resolvido. Então, questão de pagamento, garantia, propriedade intelectual, confidencialidade, essa questão de proteção de dados, tudo isso tem que ficar bem claro entre você e a outra parte, né, e o outro advogado, para redigir ali a minuta. Depois que fechou o acordo, é importante, gente, fazer uma avaliação contínua, né? Então, acompanhar a implementação desse acordo. Se a outra parte está cumprindo as obrigações dela, você cumpriu a tua, legal, mas você precisa saber se a outra parte cumpriu as obrigações dela também, né? Então você precisa monitorar o cumprimento desse acordo, e caso tenha algum problema, algum descumprimento, você precisa estar preparado, né, para tomar as medidas necessárias para resolver essa situação. E para fazer esse acompanhamento contínuo, é importante manter um canal de comunicação aberto com a outra parte, né? Então, manter o contato dele ali no WhatsApp, no teu e-mail, né, por telefone, às vezes na rede social, enfim, para manter ali, né, reunião regular, contato regular com ele, para revisar o progresso aí desse acordo. E isso fica mais fácil, né? Se você mantendo esse contato regular, fica mais fácil de você resolver aí qualquer problema que venha a surgir no decorrer desse processo. E se for necessário, né, você está preparado lá para renegociar, para fazer um aditivo na minuta de acordo, ajustar algum aspecto que seja necessário se mudar alguma circunstância. E aí vocês me perguntam o seguinte: Dani, legal, você está falando de um cenário positivo, poxa, fechei o acordo, né? Fiz todo o processo aí de negociação e fechei o acordo. Mas e se eu não fechar o acordo? E aí, como é que fica? Gente, mesmo que a tua negociação ela não resulte em um acordo, é importante você encerrar esse processo de forma amigável e profissional. E aí eu quero deixar algumas dicas para a gente concluir esse processo de negociação de maneira eficaz e manter as portas abertas com a outra parte, mesmo que o acordo não seja alcançado. Então, em primeiro lugar, é importante você agradecer e reconhecer os esforços da outra parte, né? Agradecer pelo tempo investido, pelo empenho em tentar fazer o acordo, o empenho durante o processo de negociação. Por quê? Porque essa tua gratidão demonstra respeito e abre caminho para futuras interações. Então você vai agradecer e se colocar à disposição para continuar negociando, caso mude algum cenário ali que foi provavelmente aquele pelo qual vocês não conseguiram fechar esse acordo. É importante você manter, claro, uma postura colaborativa, né? Dizer que você está aberto aí a futuras oportunidades de negociação para preservar esse relacionamento construtivo aí com a outra parte. É importante você deixar as portas abertas, né? Então, coloque para outra parte que você tem interesse em continuar explorando possíveis soluções no futuro, né? Caso as circunstâncias mudem, caso surjam novas informações, às vezes vocês estão esperando o resultado de um recurso. Às vezes já existe uma sentença no processo, uma das partes recorreu, ou ambos recorreram, e vocês não sabem exatamente qual vai ser o resultado. Normalmente, nesses casos, a gente se pauta em precedentes, né, em julgamentos de recursos similares que foram em tal sentido. Mas, por exemplo,
eu trabalhava com processos no Mato Grosso do Sul envolvendo seguro de vida e que existia uma divergência de câmaras. Então, as câmaras no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, elas tinham entendimentos diversos. Então, para cada acordo que eu ia fazer, eu tinha que verificar em qual câmara que o processo iria ser julgado, o recurso iria ser julgado, para ver qual que era o entendimento e sem uma segurança jurídica, porque vai que muda de entendimento, vai que uma câmara resolve começar a adotar o entendimento que a outra adota. Então, não existe mesmo segurança jurídica quando a gente está aguardando o resultado de um julgamento, né? De um recurso ou mesmo, né, uma sentença, enfim. Então, se isso muda futuramente, você se coloca ali à disposição para continuar conversando com aquele outro advogado, né, com a outra parte. E bom, depois que termina a negociação, você tem que manter um relacionamento profissional com a outra parte, né? Um mesmo advogado, ele trabalha com vários processos. Eu mesma fechava vários acordos com o mesmo advogado sobre processos distintos, tá? Às vezes em outro estado até. O mesmo advogado ali trabalha aqui Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá? Então, manter esse relacionamento é bem importante. Cultivar, né, essa rede de contatos, seja pessoalmente, no WhatsApp, na rede social, enfim, isso ajuda a construir confiança, tá? E até oferecer assistência quando for possível, né? Se você puder, às vezes, falar, por exemplo, tô conversando com um advogado lá no Mato Grosso do Sul e deixo para ele, falo, olha, doutor, se você precisar de qualquer coisa aqui no Paraná, tô à disposição, tá? Posso te ajudar em relação aí a outros advogados, alguma coisa que o doutor precisar aqui na OAB. Eu fazia isso e eu já obtive isso de outros advogados de fora aqui do Paraná. Isso é muito legal, tá? Isso é muito importante para o relacionamento profissional de você. E assim, chegamos ao final de mais um vídeo. Hoje sobre o passo a passo para fechar um acordo. Pessoal, lembrem que a preparação adequada, a habilidade de comunicação dentro do processo de negociação e o fechamento eficaz são elementos essenciais para a gente alcançar aí resultados favoráveis aos nossos clientes. E mesmo se o acordo não for fechado, é fundamental encerrar a negociação de maneira amigável e manter as portas abertas para futuras oportunidades. Seguindo essas etapas e considerando as dicas que eu trouxe para vocês hoje, com certeza vocês estarão mais bem equipados para enfrentar negociações desafiadoras. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer, levar conhecimento para muito mais pessoas e juntos nós vamos dobrar o número dos seus acordos. Até a próxima!